Boa tarde. Hoje a gente tem o prazer de receber Laís Macedo, jornalista e perita técnica da Polícia Civil. Tudo bom, Laís? Oi, doutora, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. A gente gostaria que você falasse sobre a violência contra crianças e adolescentes, as diversas formas de violência, né? Física, sexual, psicológica, porque infelizmente a gente está tendo muitos casos na região. A gente teve uma situação de uma garota com autismo que foi estuprada por um outro adolescente. Nós tivemos uma situação de uma criança na escola que se machucou gravemente. A gente está tendo muitas queixas, né, muitos casos de violência contra a criança. Então, meu objeto de estudo hoje é violência de gênero, violência contra a mulher. E quando a gente entra nesse espaço, não tem como ficar de fora a violência contra a criança, né? Porque vem de base da mesma forma de opressão, né? O patriarcado coloca de lado tanto a mulher quanto a criança, que é o sujeito de segunda classe. E aí a gente percebe que essas violências, essas não considerações de humanidade com esse público, parte de um mesmo lugar. Quando a gente fala de violência doméstica, tanto contra a mulher já adulta quanto contra a criança e adolescente, a gente está falando de uma violência que é velada, uma violência que acontece na intimidade da casa, poucas pessoas vão ter acesso ao que está acontecendo e que muitas vezes é tolerada. A gente ainda tem distorções, né, dos nossos valores em achar que certas formas de violência, de desumanização precisam ser levadas como algo a ser resolvido entre família. E, na verdade, às vezes a gente está cobertando crimes, né? A senhora falou da questão da criança autista, né? Que foi da adolescente autista que foi estuprada por uma outra adolescente aqui na região. E essa semana a gente teve acesso a uma notícia muito triste na Paraíba, de uma criança de 2 anos, também é do espectro autista, que morreu devido a estupro cometido pelo próprio pai. Uhum. A mãe estava no puerpério, não percebeu a violência acontecer até ouvir os gritos da criança que estava no outro cômodo. Quando levou ao hospital, ela já estava numa situação de que as lesões já eram muito profundas e ela não, Sangramento. exatamente, ela veio a óbito. Então, assim, antes da violência chegar a esse patamar, né, de que forma a gente pode agir enquanto sociedade, né, de que forma a gente pode agir para que tragédias não cheguem a esse ponto. Na verdade, para que não aconteça nem o que a gente chama de microviolência, né? Na verdade, nenhuma violência é micro, porque toda violência deixa marca. Mas as violências que são escalonadas até chegar a essa questão de uma violência sexual, de uma violência física, né? A gente tolera, às vezes, o xingamento, as humilhações, as ofensas, mas tudo isso está desumanizando a criança, está desumanizando a mulher, né? É um processo que vai crescendo até chegar ao Uhum. mar. Eu queria que você falasse sobre as diversas formas de violência, porque é isso mesmo, sempre a gente pensa numa violência que ela é física, mas a violência psicológica existe, a violência também sexual. É, A Maria da Penha, eu sou fã da Lei Maria da Penha, né? Ela, inclusive, é uma das 5 melhores leis de atendimento à mulher do mundo. Uhum. A gente não está falando da prática, né? Mas aqui, pelo menos teoricamente, ela é a lei mais completa que existe em defesa da mulher, na questão de violência doméstica. E ela tipifica também 5 formas de violência. Além da violência física, a violência sexual, a moral, a patrimonial e a psicológica. Né? Quando a gente vê casais em que o homem, por exemplo, cerceia o acesso da mulher à própria renda, ou quando ele tem o hábito de quebrar pertences da esposa, né? A violência psicológica, quando existe muita humilhação, quando aquela criança é ameaçada, né? Quando a gente fala da Maria da Penha, a gente também tem essa cobertura às filhas, né? Às crianças que estão sofrendo violência. A questão moral, né, que é quando a pessoa sai fazendo ofensas da reputação daquela, criando histórias ou espalhando histórias que podem até ser verídicas, mas espalhando com o objetivo de macular, né, a reputação do outro. E a violência sexual,
a gente pensa no estupro, mas antes do estupro existem 1000 formas dela acontecer, né? Quando crianças são obrigadas a assistir, por exemplo, vídeos de conteúdo pornográfico, quando crianças ou mulheres, né? E assim, eu falo muito especificamente de mulheres e crianças porque são os maiores alvos dessas violências, né? As violências domésticas. Os dados do fórum, do 18º Fórum, que saíram essa semana, inclusive, apontaram que de todas as violências sexuais registradas, novamente, quase 90% são mulheres e crianças, meninas, que são alvos, né? Então, assim, quando uma pessoa toca sem consentimento, e principalmente criança, doutora, principalmente criança, porque, assim, a maior parte das pessoas que violentam sexualmente essas crianças são pessoas do convívio da família. Sim. E muitas vezes essas crianças não conseguem reconhecer que aquilo é uma violência, porque é praticada por alguém da confiança dela, ou da confiança dos pais, ou pelos próprios pais, né? Avós, irmãos, primos, pessoas mais velhas que têm convivência com aquela criança. Então, assim, quando a gente. É preciso que a gente dê nome e que a gente converse desde muito cedo, para que essas crianças tenham munição para se proteger dessas violências, né? Quando a gente fala de educação sexual, não é estimular a sexualidade precocemente de criança, não é hipersexualizar, porque isso é o contrário de educação sexual, né? Quando a gente pega uma criança e adultiza, né? Quer vestir uma criança como uma adulta, quer que reproduza, né, danças que mulheres, né, que pessoas conscientes daquilo já fazem, mas fazem de uma forma realmente de sexualizar o corpo. Mas quando a gente está falando de uma criança, ela está realmente reproduzindo, né? E assim não tem ainda a malícia. E é justamente aí, por não haver esse senso de criticismo, de conhecimento, de reconhecimento do que é violência, que se tornam os alvos perfeitos, né? Para os crimes de pedofilia, que a gente precisa, inclusive, desmistificar isso de que é um crime cometido por uma pessoa doente, transtornada. Não são crimes cometidos por maníacos. São crimes cometidos por pessoas trabalhadoras, pessoas que frequentam espaços religiosos, pessoas queridas por pessoas da família, né? Sim. Né? Então, assim, a gente ter esse cuidado com as nossas crianças. Um outro aspecto que eu também chamo a atenção é outras formas de violência. Então, por exemplo, quando um pai é separado e ele marca com uma criança, marca com aquela família que ele vai buscá-la no dia tal, no horário tal, e ele não comparece, isso é uma forma de violência psicológica. Então, a negligência também é psicológica. Outras formas de abuso, às vezes verbal, no contexto, uma criança que também o tempo todo está presenciando briga entre os pais, outros familiares, ela também tem seu equilíbrio emocional comprometido. Então, a gente às vezes vê uma família que é muito disfuncional, e a criança está vivenciando ali, e muitas vezes ela chega na consulta com queixas de voltou a fazer xixi na cama, ou está muito agressiva, ou reproduz esse comportamento na escola, porque na verdade ela está sofrendo a violência. Então a gente também tem que trabalhar uma mentalidade de um ambiente mais pacífico e harmonioso, de toda a família, de toda a sociedade. E sem reforçar esses papéis danosos dos gêneros, sabe? Sem reforçar no menino, desde muito novo, que ele precisa ser agressivo, que ele precisa ser violento, que ele precisa impor a vontade dele por meio da força física. Sem, por outro lado, com as meninas, sem estar colocando essas meninas num lugar de hiperproteção, de como pessoas que não conseguem se proteger sozinhas, né? De vítimas, né? Porque a gente constrói um algoz perfeito e a vítima perfeita, quando a gente reforça esse papel de gênero, que a menina é a frágil, que o menino é o forte, né? E aí, quando essas crianças entram numa reprodução do que vivencia, e a gente fala de relacionamentos onde
ainda que não tenha havido violência física, existe um pai que está ofendendo verbalmente a mãe o tempo todo, desqualificando, e aí essas crianças estão ali absorvendo como construir suas próprias relações, né? Então, se eu vejo que a minha mãe aceita que o meu pai grite com ela, quando eu ficar adulta, eu tenho mais propensão a aceitar um relacionamento onde eu seja subjugada pelo meu parceiro, né? Dentro de uma relação heterossexual. E assim, da mesma forma, o menino vê que o pai trata aquilo, a mãe, e ainda recorre depois, mas ele a ama. E eu entendo que o amor tolera, né, o maltrato, a humilhação. É preciso que a gente tenha essa responsabilidade social com a construção das crianças, sabe? A gente está criando indivíduos e todas as nossas ações, é claro que ninguém é perfeito, né? Todas as famílias têm seus destemperos, mas a gente precisa ter a responsabilidade quando a gente lida com quem está sendo construído, né? Com quem está sendo, quem está aprendendo, né? Com as colocações que a gente vivencia. Uhum. Um aspecto que eu falo, assim, que eu acho muito importante, essa questão desse papel do homem e da mulher. Então, no consultório, já vivi situações, por exemplo, que a gente tem os brinquedos e a gente está vendo se simboliza, se não simboliza no brincar, se o brincar é funcional. E eu já ouvi no consultório, assim, o menino pegar um boneco e o pai dizer assim, larga isso aí, isso não é para você, isso não é para menino, isso é para menina. E não tem nada a ver. A criança, ela precisa ser criança. Ela não tem que ser erotizada, nem receber precocemente papéis. Outro aspecto também que você levantou, que é muito complicado. Muitas vezes a gente vê meninas vestidas como mini adultos. Eu acho que toda aquela coisa do próprio programa de Xuxa durante décadas não foi um serviço, foi um desserviço. Porque erotizou muito toda uma geração. Tudo isso eu acho que atrapalha bastante. Então, falas como segure suas cabras, que meu bode está solto. Então, eu coloco o quê? Como se o homem fosse alguém que não tem controle dos seus instintos e que vai ter que pegar, vai ter que agredir, vai ter que, né, assediar, estuprar essas mulheres. Isso é muito complicado. Um outro aspecto também que eu vejo muito na prática clínica é o seguinte: mantenha a menina em casa. E o menino, às vezes a família não sabe nem onde ele está. É cidade pequena, ele sai, ele não sabe com quem está, não sabe onde está. Então a gente tem que ter cuidados realmente. A gente tem que saber onde nosso filho se encontra a cada momento. Quanto menor ele for, mais ainda. E se ele tiver alguma questão neurológica, uma deficiência intelectual ou de autismo, mais ainda, assim, cuidado tem que ser redobrado, porque muitas vezes ele não vai saber contar o que está acontecendo com ele. Então, é inadequado, determinadas situações, é inadequado. Por exemplo, a criança ou adolescente está solto na rua à noite, numa festa, ou num ambiente, ou numa casa noturna, é inadequado essa criança estar, por exemplo, em bares. A gente não pode contar que todas aquelas pessoas que estão frequentando o ambiente sejam boas e que está tudo certo e que vão ter cuidado com essa criança. E assim, não é manter uma hipervigilância, né? Não é CCA, não é podar as crianças. É ter realmente um controle sobre o olhar do que está acontecendo ali. Considerar o que aquela criança diz, né? Porque assim, e tutelar, né? Ter o cuidado de saber que ali existe uma responsabilidade sobre aquela vida. A gente acompanha casos, e eu acompanho pessoalmente, né, no desenrolar do meu trabalho, infelizmente, casos que são de violências muito bárbaras, cometidas por pessoas muito próximas, em que as vítimas ainda são, de alguma forma, responsabilizadas pelo que sofreu. Quando a gente constrói uma sociedade em que o bode é um perigo para as cabras, a gente está fomentando uma cultura do estupro, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, muita gente se choca, mas quando eu tenho um modelo predatório de ensinar para meninos como se comporta
e para meninas, um modelo de você é responsável pelo que causa no outro, eu estou criando um sistema um sistema de presa e de alvo, né? E assim, esses papéis até dificultam às vezes o reconhecimento das violências, porque a gente ensina também o silenciamento às meninas, né? Então, às vezes, é um tio, porque nem sempre a violência sexual precisa de penetração, né? Assim, vaginal. Pode ser o toque O inadequado. toque inadequado, a palavra que incomoda, né? O olhar, às vezes, lascivo já representa, né? Tem denúncias que surgem a partir de uma criança indo tomar banho e perceber um olhar de algum familiar diferente naquilo, e aquilo já causa um incômodo. Isso já é uma violação, né? Já é um corpo sendo invadido de alguma forma. E aí, quando a senhora fala sobre essa liberdade maior ao menino, a gente fala muito de violência contra a mulher, claro, é muito maior, contra a menina é muito maior, mas existem meninos que são estuprados e são atravessados, além da violência sexual em si, pela homofobia. Sim. Porque essa construção do macho viril que precisa se firmar a partir de uma sexualidade agressiva, deixa de lado e desqualifica tudo que for diferente disso, né? Ou seja, o menino que gosta de boneca, ele pode gostar de cuidar, pode ser uma característica dele, o cuidado com o Na outro. verdade, nos primeiros anos, todos gostam e todos devem brincar com bonecos. Porque no brincar com o boneco, a criança vai simbolizar o contato. Então, é uma das provas que a gente mais utiliza na avaliação, por exemplo, do autismo. A importância. A importância disso. Então, não é nem que ele goste, é que ele deve brincar, porque está fazendo parte da estimulação dele do desenvolvimento. E o quanto isso é abafado pela nossa cultura, né, homofóbica e machista. Porque o pai se incomoda com uma criança com boneco. Devia ser o pai que deve ter participado muito pouco da criação, do cuidado também com essa criança, né? De já vir tão forte esses preconceitos, né? E esses preconceitos, eles silenciam as vítimas, porque para o menino ainda é mais difícil de ter que assumir, né, que houve uma violação, de que leitura vai ser feita, né, de que ele se tornou uma pessoa menos digna, né, de que talvez ser gay seja uma coisa ruim ou errada, né? E assim, a gente está falando muito da questão dessa violência estar vindo de um homem, mas a gente viu um caso em Manaus, onde uma professora estava abusando de meninos, garotos de 8, 9, 10 anos. Então, realmente, ninguém pode estar acima de qualquer suspeita. As coisas têm que ser avaliadas e a gente tem que escutar nossa criança, observar nossa criança. Se ela dá um sinal, se ela fica incomodada na presença de determinadas pessoas, não tem por que forçar. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui no consultório eu já tive situação, eu já tive uma menina que foi abusada, que ela foi violentada por um primo, também menor, né? Mas a família foi assim muito proativa, a família denunciou, a família não escondeu, e ela está muito bem agora. Ela teve um período deprimida, mas ela está muito bem agora. Já eu tenho também uma situação de um menino com uma suspeita de abuso sexual por um familiar e que a gente não consegue investigar porque essa família mantém a cultura do silêncio. E parece que só pode ser abusado se for uma menina. Então, muitas vezes, esse machismo vai atrapalhar até na investigação. Muitas vezes, o fato de deixar esse menino mais solto é deixar esse menino mais exposto à violência. Então, a gente tem que lembrar que também crianças e adolescentes do sexo masculino, do gênero masculino, também podem sofrer violência sexual. E a questão do cuidado, né, assim, o cuidado de levar a informação adequada a cada faixa etária, né? Porque a criança, ela
talvez se incomode com um toque, mas talvez ela não saiba nomear aquele incômodo. Então, é importante que, respeitando as idades de cada um, as faixas etárias, que sejam conversados sobre limites, né, sobre consentimento, desde muito cedo, sobre partes íntimas, né. Existem autoras e autores que escrevem livros para todas as faixas etárias a respeito dessa construção já de reconhecimento de risco de violações, principalmente sexuais, né. Então, assim, é importante que a gente expanda esse conhecimento aos meninos e às meninas, né? Um aspecto que eu acho importante é que a educação sexual adequadamente feita, ela é importantíssima como defesa dessa população. Porque a criança tem que ser ensinada o que é o toque inadequado, o que ela pode aceitar, o que ela não pode aceitar, o que ela muitas vezes tem que falar para os pais, olha, alguém me tocou, alguém fez isso, me colocou no colo e me tocou, o que foi feito com essa criança, né? E se ela não tem essa educação sexual, ela fica desarmada, ela não tem armas, ela não tem estratégia para saber se defender. Hoje a gente tem que criar a criança e o adolescente para uma autonomia. A gente precisa, sim, criar pessoas preparadas para a sociedade com a parte boa e a parte ruim dela. E quando é uma criança e adolescente com uma questão neurológica, isso dificulta ainda mais. Mas temos que trabalhar. Muitas vezes a gente, por exemplo, com a criança autista, a gente vai observar aqui, vai colocar na terapia para estimular a fala, para melhorar o comportamento, mas não há em nenhum momento a educação sexual. Então, aí quando chega na adolescência, precisa dessa conversa, precisa falar, olha, você pode se tocar, mas tem que ser dentro do seu quarto, não é na frente das pessoas. Você tem que se resguardar, você não tem que aceitar tudo de qualquer pessoa. Então, precisa haver realmente uma adequação da educação sexual. Sim. E quando a gente vai para os números, né, a gente olha os dados, né, estupro é um crime, estupro e violência sexual são crimes que são extremamente subnotificados. Há pesquisas, há sociólogos que dizem que menos de 10% do que acontece chega ao conhecimento do poder público. E muitas vezes as crianças conseguem reconhecer a violência por meio de palestras ou de aulas ministradas na escola, né? Às vezes a violência acontece dentro de casa, então é importante que haja um lugar de acolhimento, sabe? É importante que a mãe escute o que essa criança diz, os incômodos sejam vistos, né? Como foi pontuado mais cedo, a questão de a criança mudar o comportamento perto de uma pessoa, de determinada pessoa, isso pode ser um alerta, né? Como sinais de alerta nessa população mais vulnerável, por exemplo, uma criança que ela não verbal, ela não fala, mas ela estava vindo bem, evoluindo bem na terapia e ela tem uma regressão dos ganhos que ela teve na terapia. Uma criança que já não fazia mais xixi, né? Não urinava mais nas suas roupas ou à noite, volta a fazer. Uma criança que não era agressiva e que começou a ficar muito agressiva. Uma criança que começa a se morder, se machucar. Tudo isso tem que ser visto, tem que ser investigado. A gente vai fazer uma investigação para descobrir o que foi. Nem sempre vai ser um assédio sexual, não. Mas a gente tem que levar em conta e investigar. E ter mais cuidado ainda quando é não verbal. A gente está falando de um país em que a cada 6 minutos uma violência sexual é registrada. Então, assim, não é o louco, não é o patologizado, não é o maníaco escondido no beco escuro, né? Não caberia no mundo tantas pessoas com distúrbios. Então, assim, os estupradores, os assediadores, os abusadores, eles vêm na facilidade do acesso, né?
O crime de violência sexual, ele é um crime de oportunidade. Então, quanto mais vulnerável a criança se mostra, mais fácil para alguém cometer uma violência contra ela e não ser depois apontada ou denunciada, né? Então, assim, essa leitura, esse reconhecimento, essa proximidade com a sua criança é uma forma também de você estar conseguindo fazer realmente essas leituras, né? Do que há de diferente, do que ficou diferente, né? Não necessariamente vai ser uma violência sexual, mas são tantas as violências sexuais que acontecem no nosso país e dessas violências que acontecem a cada 6 minutos uma, mais de 60% é justamente contra público vulnerável, que são ou crianças menores de 13 anos, ou pessoas com deficiências, portadores de deficiências cognitivas ou físicas. Então, assim, já é a maioria dos casos já é contra esse grupo específico. E a maior parte, mais de 70%, é importante falar número porque a gente vê a dimensão das coisas. Sim. Mais de 70% acontece dentro da própria casa da vítima. Uhum. Então, assim, e não é o estranho que arromba e entra, é alguém que tem acesso franco ao local. Né? É o vizinho. É o tio. É o tio, é um avô, é um amigo da família. Exatamente. Às vezes é uma figura religiosa. Sim. É aquela coisa que a gente sempre diz, não tem ninguém acima de qualquer suspeita, ninguém está isento, né? Tem que ter realmente essa observação. Eu queria que você falasse um pouco do papel da internet. A gente percebe que as telas, né, como são muito rápidas as divulgações e as trocas de informações, todo mundo tem acesso a tudo muito rápido, e a gente percebe que as gerações vão se formando, né, vão se moldando, né, inclusive essa questão da educação sexual, mas não seria uma educação, né, seria uma distorção, por meio de pornografia. E o que é essa pornografia, né? Geralmente são vídeos vazados sem consentimento, porque uma coisa é você intencionalmente mandar um vídeo para um parceiro, né, uma coisa de uma pessoa adulta fazer isso acontece muito entre adolescentes. É isso. E outra coisa é quando é entre adolescentes e que isso vaza e que repercute negativamente. A gente sabe como, né, o psicológico, principalmente por ser atravessado por valores machistas, aquela menina ainda em construção, ainda em reconhecimento da sexualidade dela, e se vê exposta, né? É uma terra sem lei, porque tudo acontece, e a repercussão ainda é global, né? A gente não tem controle de onde vão parar as coisas. É preciso ter muito alerta essa questão de compartilhamento. Por isso que é importante a educação sexual de base, sabe? Desde muito cedo, para que esses próprios limites não sejam internalizados pelos adolescentes como puritanismo ou pura proibição. Inclusive também o adolescente, né, e a criança também tem que ser treinada e educada para respeitar o corpo do outro. Exato. E respeitar a intimidade e a privacidade do outro também, né? Eu tive 2 situações. Uma menina com um autismo leve, que ela estava trocando fotos com um homem, que aí criou toda uma história. Ele disse a ela que ele era coreano, aí trouxe toda aquela história do dorama, e já tinha 1 ano trocando fotos. Imagine, e essa criança, essa adolescente era criada pelos avós, ela tinha pais, mas ela ficava mais tempo com os avós, e esses avós, eles não tinham conhecimento. Então, eles estavam 1 ano sem saber o que fazer com a menina. Tomava o celular e ela fazia uma crise de autismo, ela ficava muito agitada, ela me disse na consulta, é o amor na minha vida. Então, que teor de fotos foram trocadas? E também gosto de falar um outro exemplo, que foi uma adolescente que eu atendia, que um homem adulto estava assediando, falando com ele pela internet durante a pandemia. Mas não foi uma coisa pior, porque um pai, inclusive que foi todo valor, um pai sozinho, um pai viúvo, ele foi muito atento e ele pegou essa troca de mensagens muito rápida
E ele entrou em contato e fez, ei, pá, o que você está falando com meu filho, né? Então a gente tem que ter essa atenção. E também gosto de falar um outro exemplo, que foi um adolescente que eu atendia, que um homem adulto estava assediando, falando com ele pela internet durante a pandemia. Mas não foi uma coisa pior, porque um pai, inclusive que foi todo valor, um pai sozinho, um pai viúvo, ele foi muito atento e ele pegou essa troca de mensagens muito rápida e ele entrou em contato e fez, ei, pá, o que você está falando com meu filho, né? Então a gente tem que ter essa atenção, não dá? Infelizmente, depois é aquela brincadeira que diz assim: depois que você teve filho, não tem mais pais. Então, as pessoas que têm filho têm que entender que foi feita uma opção de vida. Não é assim, vamos criar de qualquer. Não, foi feita uma opção de vida. É alguém em crescimento, em desenvolvimento, que tem que ser investido para que ter um futuro, que dê tudo certo no final, que tudo dê certo, né? E se for uma pessoa, então, com um diagnóstico neurológico, é mais difícil ainda. E ter em mente que, assim, independente de quem esteja praticando, são violências. E são tipificadas no nosso Código Penal. Então, elas precisam, né, para que sejam feitas reparações possíveis, ou até para que esses casos não se repitam, seja feita denúncia, né? Então, assim, um desconhecido que está se passando por alguém para conseguir imagem da minha filha já se caracteriza uma captação de pornografia infantil. É crime, né? Uma pessoa maior de idade está buscando investir, seduzir o meu filho também por meio da internet. Pode ser caracterizado, a depender do olhar do investigador, por uma tentativa de estupro também, a depender do teor das conversas, né? Então, assim, tem em mente que ninguém tem que ser protegido acima do bem-estar dessas crianças, né? Ah, porque pode ter um vizinho que tem 5 filhos, é da minha igreja, eu confio. Sim, entre esse vizinho que é um adulto consciente e decidiu abusar de um adolescente ou de uma criança, você vai preferir proteger esse abusador ao invés de tentar recuperar o mínimo de humanidade a essa criança, né? Dar um processo de recuperação a ela digno. Então, assim, a gente passar a entender que vítimas precisam de cuidado, de reparação dentro do possível e que, como foi dito também anteriormente pela senhora, não existe pessoas acima de suspeita, né? Como não existe o padrão do estuprador, não existe a pessoa que deve ficar acima da suspeita. E todos devem ser apurados e investigados como criminosos e como pessoas que cometem crimes que são, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre o papel, porque geralmente quem faz a primeira observação pode ser um professor, às vezes é um terapeuta. E a gente vê que quando a situação acontece, muitas vezes o profissional, tanto da educação como da saúde, ele fica com receio, ele não está preparado. Então, se um terapeuta ou um professor está observando a mudança de comportamento que é feito assim, tem uma suspeita que esteja sofrendo algum tipo de violência. Não necessariamente, inclusive, sexual, pode até ser outra, pode ser física ou psicológica. Como esse profissional que está percebendo isso, ele deve agir? Ou a quem aquele procurar? Aqui na região, a gente não tem uma delegacia especializada de atendimento à criança, mas a gente tem um programa que é muito bacana, que é a Escuta Protegida, que é um programa que foi montado todo para acolher vítimas, principalmente de violência sexual, crianças e adolescentes, né? Mas há juízes que recorrem a esse projeto em violências domésticas de outras situações. Mas assim, como nem todos os profissionais, inclusive nós da segurança pública também, né, professores, pessoal da área de saúde, que são pessoas que lidam com vulnerabilidades com mais constância, nem todos nós temos treinamentos a respeito desse acolhimento, né? Mas há, por exemplo, o conselho tutelar, que funciona ininterruptamente, né, na cidade, e a partir dessa investigação
dessa suspeita. Na verdade, quem suspeita não precisa investigar, né? Eu posso passar essa informação para o Conselho Tutelar de forma sigilosa, inclusive, levar essa suspeita para que seja feita uma apuração a partir do que eu estou vendo, né? Alteração, medo, lesão, né? Quem tem acesso ao corpinho da criança, às vezes percebe uma lesão ou outra. E às vezes é muito melhor que uma suspeita seja investigada do que posteriormente uma situação de uma violência irreversível seja levantada, né? Isso eu percebo muito no profissional de saúde. Tem essa suspeita no hospital. Mas como é que a gente vai fazer a denúncia? A gente nem tem certeza. Então, frisando, você não tem que ter certeza, você tem que ter a suspeita e encaminhar. O serviço de investigação são para as outras instituições, a polícia, o conselho tutelar. E tem também, assim, é importante falar que às vezes a pessoa acha que esse tipo de denúncia precisa realmente, além das provas, ter a identificação, né? Mas existe também canais, né? Canais que são por meio telefônico, por meio de WhatsApp. O Disque 180, que é o canal de atendimento à violência contra os direitos humanos, contra a mulher. Então, assim, qualquer situação de violência, você não tem que ter, né? Não tem que ter esse papel de investigador, de fazer levantamento, de tentar colaborar com vestígios, não. Você vê uma situação de possível violência acontecendo, você pode fazer uma denúncia anônima, né? Cabe às autoridades partir né? E aí vai ser feito, claro, de forma séria, né, de forma profissional, vão ser levantados os elementos para apontar ou não a existência de uma violência. Mas às vezes é muito importante esse olhar, porque como a gente fala de violência que acontece intimamente, dificilmente essa criança, esse adolescente se sente seguro nesse local também para fazer essa denúncia, né? Então, às vezes, a gente pode estar ajudando realmente a salvar a vida, né? No sentido literal, no sentido também de salvar essa vida, de passar por uma situação de experimentar uma violência muito maior. Um aspecto importante é que o Conselho Tutelar também pode ser acionado por outros motivos. A gente falou muito sobre violência sexual, porque realmente está havendo uma epidemia disso, mas toda forma de negligência, de abandono contra a criança é uma violência. Então, não só o profissional de saúde, mas um vizinho, um familiar, outras pessoas, ela pode sim ir até o conselho, denunciar que aquela criança e adolescente está ficando suja, sozinha em casa, sem alimentação adequada. E os conselhos respondem, porque eu já acionei conselho, não só daqui da cidade de Vitória da Conquista, mas de outras da região, e houve sim. Eles acompanharem. Muitas vezes tinha os dois lados. Às vezes, realmente, a família era negligente. Mas, às vezes, a família tinha um poder aquisitivo tão baixo que não estava conseguindo fazer os exames, que não conseguia fazer os cuidados, que não tinha o entendimento que, por exemplo, uma medicação de alto custo, ela pode ser dispensada no SUS. Então, às vezes, o conselho ajuda demais, porque aciona outras instituições que precisam ser acionadas, porque muitas vezes ajuda a obter, por exemplo, uma medicação, a orientar. Às vezes, muitas vezes, a principal nessas situações é a orientação. E esse acompanhamento, assim, às vezes tira aquele desamparo que essa criança, que essa mãe se sentem, né? Eu acompanho, por exemplo, lá no departamento médico, no Instituto Médico Legal, sempre que a violência envolve adolescente ou criança, assim, quase que regra, há sempre acompanhantes do Conselho Tutelar. Então, até naquele momento, elas estão ali fazendo né, tutelando realmente a vida daquele menor, para que seja feito um bom atendimento ali naquele espaço, que sejam os direitos deles respeitados, né? Então, assim, é importante que a gente reconheça a quem pedir ajuda, de que forma pedir ajuda, porque o tempo inteiro essas violências estão acontecendo, né? E elas podem continuar acontecendo de maneira invisível, ou elas podem contar com pessoas que tenham um olhar mais sensível e que não queiram que isso continue acontecendo.
gostaria também que você falasse agora para os pais, cuidadores dessas crianças. Assim, de forma mais resumida, quais são os cuidados? Como prevenir as diversas formas de violência contra a criança e adolescente? A violência doméstica, de forma geral, física, moral, psicológica, aumentou no país, né? Em 2023, os dados foram revelados agora. Então, assim, até a questão da própria negligência, né? Existem faixas etárias de 0 a 9 anos, contra a criança, o crime que mais acontece é a negligência. De 10 a 14, violência sexual. De 14 a 19, aí já começam outras formas de violência física, moral. E aí volta a negligência a partir da fase de idoso também, né? Aí já volta a negligência. Então, assim, nenhuma família vai conseguir blindar, né? E talvez até essa ideia de colocar a criança e o adolescente numa redoma seja muito mais negativa do que positiva, né? A gente vive em sociedade. E o que a gente pode fazer? Qual é a principal ferramenta, a meu ver, de acordo com as minhas pesquisas, as minhas vivências? A informação, o conhecimento. Desde muito cedo, não é expor a criança à violência, nem às nossas neuroses, nem aos nossos medos, mas desde muito cedo traçar espaços de diálogo, né? Ter um filho, na maioria das vezes, é uma escolha consciente, né? Então, assim, é preciso entender que existe uma responsabilidade e que cada faixa etária vai existir uma demanda diferente. Então, esse lugar de troca, de conhecimento, de manter uma rede de confiança com a sua criança, né? Que você seja reconhecido como um lugar onde ela não vai ser julgada nem repreendida se ela disser algo sobre o corpo dela, né? Porque existe um processo natural da criança de descobrir o corpo, né? Se ela chegar ao pai, né, à mãe, com curiosidade sobre o corpo, respeitando, claro, cada faixa etária. Que os pais tenham esse lugar aberto para que essa criança possa dizer sobre como ela se sente em relação às outras pessoas, né? Essa questão dos anos 90 aqui deturparam demais, né? Nossas vivências. Tinha muito uma cultura que era muito forte da gente ter que beijar e abraçar todo adulto quando a gente era criança. E era obrigado mesmo. Abraça tio, beija o tio. E hoje a gente sabe que essa postura, né, além da gente estar dizendo para essa criança que ela não tem desejo, nem limite, nem precisa de consentimento, a gente pode estar entregando ela na mão de um predador. Então, assim, respeitar, ensinar a criança que os limites dela serão considerados, serão respeitados, né? Que o corpinho dela pertence a ela, que ali é um lugar de que poucas pessoas têm que ter acesso nas partes íntimas, só realmente os cuidadores, quem está limpando, quem está fazendo esse cuidado mais próximo. Eu acho que esse canal, né, a comunicação, a troca de informação, o conhecimento é o nosso maior aliado. Inclusive assim, acrescento. Quando um pai ou uma mãe resolve ter um filho, eles estão aprendendo, então eles têm que se interessar. São opções, foi feita a opção de nascer uma vida. Então eles têm que ter responsabilidade sobre isso. Então, 2 pontos que eu acho importante salientar, principalmente com o adolescente, é controlar o que essa criança está vendo na internet. Não há condição de deixar esse menino, essa menina, fechado numa porta trancada, num quarto, porque a internet é um canal para o mundo. É como você pensar assim, não, é porque está seguro, meu filho está seguro, ele não saiu, ele está em casa, mas ele não está. Se ele está na internet, é como se ele estivesse em todo o mundo, com informações chegando. Então, hoje em dia já tem aplicativos, programas que vão dizer que tipo de site essa criança entrou, se são sites livres, se são proibidos, se são adultos. Também ver troca de mensagem, também ter muito cuidado com troca de mensagem. Então, assim, lembrar que a internet é um mundo. Sim. E que precisa ser controlado, e que precisa ver o que é, com quem que essa criança e adolescente está conversando.
até o acesso, assim, parece que cada vez mais novo, menor idade, as crianças estão ganhando, por exemplo, aparelhos celulares, né? Assim, há É. realmente necessidade disso? É realmente necessário você colocar um aparelho que tem acesso à internet na mão de uma criança? Não, não Não há. é. Não há. Ela tem maturidade para lidar com aquilo, né? Outra coisa, a gente está falando de violência, mas não só. Já está comprovado que a exposição excessiva à tela vai gerar alguns sintomas, tais como irritabilidade, isolamento social, afastamento dessa criança de familiares, muitas vezes vai atrasar o desenvolvimento. Por quê? Ela fica ali passiva, só numa tela. Ela não vai brincar, ela não vai subir em árvore, ela não vai brincar com outros brinquedos, com outra criança. Então, muitas vezes, esse excesso de tela vai atrasar o desenvolvimento dele. E isso acontece tanto em crianças e adolescentes que não têm um diagnóstico, e mais ainda em crianças que têm um diagnóstico neurológico, como autismo, deficiência intelectual, outros. Então, hiperexposição a telas já é de uma negligência muito grande. Não é necessário, não há necessidade nenhuma de criança na primeira infância estar com o tablet na mão, o celular de ponta. Isso não é amor. Isso é comodismo, porque a criança vai ficar ali e não vai dar trabalho. Então, muitas vezes é melhor você dar aquela coisa boba do carrinho de madeira, de plástico, do bonequinho de barato, né? Para estimular essa criança. Lembrar que esses pais também precisam, pais e cuidadores, né? Sentar com essa criança para brincar um pouco, prestar atenção também nessa criança. Cuidar não é só pagar uma boa escola, não é só manter limpo, alimentado. Cuidar também é participar do crescimento dessa criança, brincar com essa criança. Sim. E trocar valores, né? Assim, a criança com acesso à internet, ela vai estar tendo acesso a valores de todas as formas, né? Discursos de ódio, informações ruins, pornografia, diversas coisas nocivas. Então, assim, ter uma fundamentação muito mais humana, mais troca, mais contato, mais cautela, né? Filho, se alguém te chamar atenção dizendo certas coisas, tentar te seduzir, te oferecer, não aceita, conta pra mamãe, mostra pro papai. Então, assim, criar, né? A gente sabe que não tem como evitar o total acesso a telas, né? Muitas vezes a gente vê mães com rotina sobrecarregada, dentro de milhões de rotinas, né? Trabalhando fora, cuidando de criança. Então, assim, às vezes realmente vão ter alguns minutos que a tela vai ser o único instrumento. Mas, assim, até nesses momentos, ter uma atenção do que está sendo consumido, porque coisas estão sendo trocadas, né? Valores estão sendo aprendidos ali. Então, fica muito alerta, né? Essa responsabilidade do criar uma vida é grande. Eu chamo a atenção também sobre alguns aspectos que é muito comum no interior. Então, a gente também tem que analisar onde é que essa criança está. Então, às vezes, principalmente em cidades menores, às vezes essa criança roda a cidade inteira sozinha. Ah, mas está na casa de amigos. Ah, está na casa de parentes. Você não conhece a profundidade disso. Então, é inadequado certas situações. É inadequado o adolescente menor de 18 anos estar em casa noturna, seja menina, seja menino. É inadequado a criança e o adolescente estar em bares, porque não é um ambiente para ela, não é um ambiente da criança. Os pais precisam, vão num restaurante. Tem um parquinho, vai brincar no parquinho. Mas você tem que dar uma olhada. Que até os pais, a gente não tem descanso, a gente não tem babá, não tem com quem ficar. Vamos até num bar, tudo bem, mas vamos avaliar se esse bar, por exemplo, tem uma área infantil, se existe um parquinho ou se é apenas um bar. Né, se são, assim, espaços... Porque, né, nem todos os espaços... A maternidade é solitária, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja, porque os espaços não são criados pensando em agregar as mães, né, com seus filhos.
Então, assim, nem todos os espaços se atentam, né? Nem a ter fraudários, nem a ter parquinhos, nem a ter lugares verdes, livres para criança. Então, assim, o máximo e aí se torna trabalho mais uma vez, né? Porque aí precisa ter esse filtro, precisa ter esse time da mãe, dos pais, dos cuidadores, de ver para onde essas crianças estão indo. Porque são coisas que constroem, são valores que são aprendidos, né? E bares, a gente sabe que não é controlável, por exemplo, pessoas que estão consumindo álcool, a gente não sabe quais são os conteúdos que vão ser ditos, né? Como vai ser a questão da violência, é muito mais propenso a acontecer violência nesses ambientes onde as pessoas estão sob efeito de substâncias alcoólicas. Então, assim, é um lugar, é prudente, né? Esse horário é prudente, a minha criança está acordada, está nesse espaço, né? O que eu estou dizendo a ela? E aí depois a gente percebe, principalmente quanto menores as cidades, né? A gente vê que as adolescentes são muito sexualizadas desde muito cedo, e aí a gente faz uma leitura de classe também, quanto mais baixas as classes, mais cedo acontece a gravidez precoce também entre adolescentes, tem a questão de raça também. Então, assim, a gente pensa, poxa, se eu estou permitindo que essa criança tenha acesso desde muito cedo à bebida, à festa, à farra, à folia, ela começa a se comportar como uma das pessoas que estão ali, né? Ela acha que ela tem condição de viver uma sexualidade como uma pessoa adulta, né? Então, assim, entender que desde muito cedo você está construindo uma plantinha, né? Você está ali alimentando para que ela se desenvolva. E com o que vai ser alimentada essa plantinha? Um aspecto importante é chamar a atenção também do homem para o seu papel. Então, muitas vezes é como você falou, a maternidade é solitária. Às vezes, socialmente, o cuidado com a criança é só da mulher. E não é. O cuidado da criança é de uma família. Então, muitas vezes, esse pai precisa apoiar, esse pai precisa dividir, por exemplo, a noite mal dormida. Não dá para ser assim, olha, você vai ficar com a criança e eu vou sair com meus amigos e volto em qualquer horário. Não é assim. Ele foi feito uma opção de ser pai ou ser companheiro. Então, lembrar também do papel do pai, do papel da rede de apoio. Muitas vezes, como é bom um tio, uma tia, um avô, uma avó falar, não, minha filha, você está muito cansada, você amamentou a noite toda, vá dormir que eu vou ficar um pouco com o bebê. Isso é afeto, isso é carinho, isso é muito mais importante que outros papéis sociais. Sim. E a construção, muito se fala, né, há sociedades que priorizam muito essa construção de comunidade em volta das crianças, né? Onde homens e mulheres, e às vezes nem da mesma família sanguínea, assumem esse cuidado com a criança. Então, a gente vê que a maternidade se torna algo solitário, mesmo em relacionamentos em que o homem reside na mesma casa, né? A coabitação, mas a gente percebe que o homem quer. Claro que é confortável, né? É muito confortável você assumir o lugar de pai nesse ideal de que você não precisa participar, que você pode de vez em quando fazer alguma coisa e receber palmas, inclusive, né? Quando você faz o mínimo. Mas é isso, é entender que aquela construção, aquela escolha por aquela vida é sua também. Então as responsabilidades são igualmente suas, né? Respeitando a questão biológica, por exemplo, a amamentação, né? Mas você pode acordar, pegar o bebê e colocar, né? Depois tirar, trocar a fralda e deixar a mãe descansar, porque ela, né? Então, assim, criar a sua logística de participação na construção daquela vida, né? Esse trabalho reprodutivo sempre recai sobre a mulher, mas ele não necessariamente compete, né? Não há habilidades exclusivas da mulher para esse trabalho de cuidado. Cuidado é do ser humano com o outro, você ter afeto e mostrar isso com a ação. Ninguém vai deixar de ser homem por lavar alguma louça ou trocar a fralda de uma criança. Na verdade, ele vai ser mais homem ainda. E ele vai estar passando um exemplo de masculinidade saudável, que a gente precisa demais nessa sociedade. Ser respeitado, né? Respeitado. Agora, para finalizar, Laís, você quer deixar uma mensagem aí para os pais, cuidadores?
eu tenho sempre uma máxima assim na minha vida, que é a questão da gente não naturalizar, né, porque acontece sempre, certos comportamentos que diminuem o outro. Então, a gente consegue, como sociedade, evoluir. A gente percebe que em muitos pontos a gente consegue. Então, assim, esse empenho do cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Esse empenho em tentar coibir a existência de violências, de violações, parte desse lugar de tentar ser uma pessoa melhor. E que, né, que o que a gente constrói, né, é esse olhar de atenção pelo outro, é muito mais ativo, é muito mais efetivo do que qualquer medida punitiva, né, que é necessária a depender do caso, mas que a gente saiba ser uma rede de apoio, de troca, de cuidado, né, com os que são mais vulneráveis do que a gente.